Mishle, Livro de Provérbios, Capítulo 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras de um sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Adonai Elohim vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons quanto os maus. As palavras bondosas nos dão nova vida, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento. Mas isso não acontece com os tolos. Adonai detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Adonai detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se Adonai sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Elohim, Adonai, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne que existe, onde só existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria? Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Adonai Elohim derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Adonai detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meio de desonestidade, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, suas palavras causam muitos problemas. Adonai está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Agora quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo. Porém quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme Adonai está sempre aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Capítulo 16. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é Adonai quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas Adonai julga suas intenções. Peça a Elohim que abençoe seus planos, e eles darão certo. Adonai fez tudo para certos fins, e o fim dos maus
e a desgraça. Adonai detesta os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão de seu pecado, e quem teme Adonai escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Elohim, ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Adonai Elohim. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Adonai fez os pesos e as medidas. Por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição. A vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um ruar humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe está sendo ensinado terá sucesso. Quem confia em Adonai será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doce para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. E os seus cabelos brancos, uma coroa de majestade. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Adonai Elohim. Capítulo 17. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é Adonai Hashem quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Elohim, que o fez. E quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com a repreensão do que o tolo.
com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo culpado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como uma primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que Adonai Elohim detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo sempre ama, e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como o fiador de seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a sua desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízos só tem tristezas e sofrimento. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto, e não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Capítulo 18. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome de Adonai é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras, e você será recompensado. Quem acha uma esposa
encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Adonai Elohim. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas o verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que ser mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Elohim Adonai. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Elohim pode dar a ele uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Elohim ou à Torá vive muito mais, e quem despreza os seus ensinamentos, este morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar a Adonai, e ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos. Sim, corrija-os enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá que ajudá-la de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Adonai Elohim. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. Quem teme Adonai terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo, este será castigado. Capítulo 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como um rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a própria vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é quem merece elogios. O lavrador preguiçoso que não ara as suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como a água do poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê que algo está errado. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já se livrou de seus pecados?
Adonai Elohim detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Adonai nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, ficará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro, este espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza, que a ganha facilmente, não faz bem a gente. Não seja vingativo. Confie em Adonai Elohim. Sim, ele fará justiça por você. Adonai detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Adonai quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem. Pense muito bem antes de prometer alguma coisa a Elohim, pois se você o fizer, você poderá se arrepender depois. O sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. Adonai Elohim deu aos seres humanos inteligência e consciência, e ninguém pode esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Capítulo 21. Para Adonai Elohim controlar a mente de um rei é tão fácil quanto dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que Adonai julga todas as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais Elohim do que oferecer-lhe sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo. É uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome de mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiências aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Hashem é justo e observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes. Porém, os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes,
e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Elohim detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas, essa será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença de Adonai. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a conquista a eles é Adonai Elohim.